Aí, minha caiporada, aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, tá? E eu trago para vocês também os resultados dos nossos palpites, como sempre, tá? Eu trago os resultados do dia 3 de junho com 13 palpites, 10 greens e apenas 3 reds, tá? Tivemos 77% de taxa de acertos para este dia, beleza, galera? Já para o dia 4 de junho, tivemos 24 palpites com 11 greens, 4 reds e temos 9 jogos que ainda irão ocorrer. Então acompanhe esses jogos, tá? Confira na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos nossos canais no Telegram e WhatsApp, beleza, galera? Sempre deixa algumas entradas lá, fechou? E também, não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, vocês que sempre estão aqui assistindo a gente, e também se inscreve você que caiu pela primeira vez aqui e está gostando do nosso canal, beleza, galera? Os nossos palpites são muito bons, então continue nos acompanhando, fechou? Vamos lá para os nossos palpites então? Bora pra intro! Bora, meus caiporas, com nossas análises aqui então, tá? Eu vou iniciar aqui com Emirados Árabes, um jogo na Pro League, Emirates Club versus o Al Ain. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Al Ain jogando fora de casa de 52%, ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Emirates tem 39%. No histórico, 18 vitórias do Al Ain, 4 empates e 2 do Emirates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Emirates vem sofrendo gols a 6 jogos e o Al Ain vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos no over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Emirates, over 2,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Egersund versus a Sunny Football. Separei essa partida na divisão 1 da Noruega, com mercado de over 2,5 gols também. O Egersund tem 56% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Asani tem 39%. No histórico, 4 vitórias do Asani, 2 empates e 2 do Egersund. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Verificando em séries, o Egersund vem a 10 jogos marcando gols e o Asani vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a Eslováquia contra o San Marino. Separa essa partida no amistoso internacional com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. A Eslováquia tem 82% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O San Marino tem 6%. No histórico, são 4 jogos com 4 vitórias da Eslováquia e a média de gols é de acima de 5,5. Em série do San Marino, vem 6 vitórias a 5 jogos, perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos a Eslováquia vencendo o primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Dinamarca contra a Suécia. Separa essa partida no amistoso internacional com under 4,5 gols. A Dinamarca tem 50% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Suécia tem 61%. No histórico, 5 vitórias da Dinamarca, 4 empates e 4 da Suécia. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, a Suécia vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de under 4,5 gols em todas as partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols. Fechou? Próxima partida, Noruega contra o Kosovo. Separa essa partida com over 1,5 gols. A Noruega tem 65% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kosovo tem 44%. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Bélgica contra o Montenegro. Separa essa partida com vitória seca para casa em amistoso internacional. A Bélgica tem 72% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Montenegro tem 61%.
No histórico, uma partida disputada com empate por 2-2. Em séries, a Bélgica não perde há 5 jogos e Montenegro vem marcando gols há 9 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de vitória da Bélgica em 3 das suas últimas 6 partidas e o Montenegro fora de casa venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Vicenza contra o Carrarese. Separa essa partida com o under 3,5 gols na Série C da Itália. O Vicenza tem 44% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Carrarese tem 72%. No histórico, 2 vitórias do Vicenza com a média de gols de 4 gols. Em séries, o Vicenza vem 5 jogos sem derrotas e o Carrarese vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em uma das últimas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, a França contra o Luxemburgo. Separa essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. A França tem 82% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luxemburgo tem 61%. No histórico, 7 vitórias da França e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Luxemburgo vem 5 jogos sem empates, e nos últimos encontros, temos a França vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Keflavik versus Lechner Reykjavik. Separa essa partida na Land Dade com mercado de over 2,5 gols. O Keflavik tem 54% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lechner tem 17%. No histórico, 7 vitórias do Keflavik, 4 empates e 6 do Lechner. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Lechner vem 5 jogos sem empates e perdeu 4. Verificando os últimos encontros, temos no mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Esportivo Luqueno versus Esportivo Trinidense. Separa essa partida na primeira divisão do Paraguai com mercado de over 1,5 gols. O Luqueno tem 44% de probabilidade de vitória e tem um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Trinidense tem 33%. Verificando o histórico, são 6 vitórias do Luqueno e 9 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Luqueno vem a 5 jogos sem empates, e nos últimos encontros, temos no mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Luqueno, over 2,5 gols em 2 das últimas 4, e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a Espanha contra Andorra. Separa essa partida com um handicap de -2 para casa. A Espanha tem 85% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Andorra tem 11. Verificando o histórico, é uma partida com uma vitória de 4-0 da Espanha. E verificando em séries, Andorra vem suprindo gols a 7 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos, a Espanha venceu com 3 ou mais gols de diferença uma das partidas jogando em casa contra o Chipre, que é uma equipe mais fraca que nem o Andorra. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um handicap de -2 para casa, beleza? Próxima partida, Nacional de Assunção contra o Cerro Porteño. Separa essa partida com over 2,5 gols na primeira divisão do Paraguai. Cerro Porteño jogando fora de casa tem 61% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nacional tem 44%. Verificando o histórico, 16 vitórias do Nacional, 17 empates e 26 do Cerro Porteño. A média de gols é de acima de 2,5. Em série, do Nacional vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Nacional, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Juventude contra o Atlético Goianiense. Separei essa partida no Brasileirão da Série A com vitória e empate para fora. O Juventude tem 46% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goianiense também tem 50%. No histórico, 4 vitórias do Goianiense, 4 empates e 2 do Juventude. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em série do Juventude vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos no mercado de vitória e empate do Goianiense em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Juventude, empataram as 3 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Goianiense em 4 das últimas 6 partidas e o Juventude em casa venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Fortaleza contra o CRB. Separa essa partida para o Fortaleza vencer a taça. Na Copa Verde, o Fortaleza tem 64% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O CRB tem 67%.
Histórico: 7 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 4 do CRB. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Fortaleza vem vencendo 3 partidas e o CRB vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Fortaleza em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Fortaleza venceu as 3 últimas partidas que disputou. Então, para essa partida, eu separei Fortaleza para vencer a taça, beleza? Próxima partida, eu separei o Cuiabá contra o Vitória. Separei essa partida com o under 3,5 gols na Série A do Brasileirão. Cuiabá tem 44% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 11. No histórico, 2 vitórias do Vitória, 1 empate e 1 do Cuiabá. E a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Vitória vem a 5 jogos perdendo. E nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols em uma das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, agora na Copa da Argentina, separei o Arsenal de Sarandi contra o Vélez Sarsfield. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Vélez tem 61% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Arsenal tem 39%. O histórico: 15 vitórias do Vélez, 15 empates e 5 do Arsenal. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Vélez vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos under 3,5 em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza? Vamos lá para a próxima partida, que eu separei o México contra o Uruguai. Separei essa partida no amistoso internacional com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada e temos 61% de aproveitamento para o Uruguai nos últimos 9 jogos. O México tem 56%. Verificando o histórico, 3 vitórias do México, 2 empates e 4 do Uruguai. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o México vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei aqui com o nosso bilhete caipora e eu separei a Eslováquia para vencer o primeiro tempo contra o San Marino. Under 4,5 gols para a Dinamarca contra a Suécia, under 3,5 gols para o Vicenza contra o Carrasco Descalço. Separei mais de 2,5 gols para o Keflavik contra o Lechner Reykjavik. Separei um handicap de -2 para a casa em Espanha contra a Andorra e over 1,5 gols para a Nacional contra o Cerro Porteño. Separei isso e temos uma odd total de 3,43. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!